Olá, pessoal, boa tarde. Estamos chegando na finalização das lives essa semana. Boa tarde, gente. Hoje estamos na nossa quarta live da primeira jornada de psicomotricidade nacional. Boa tarde, dislexia moderna, não é isso? Fátima Gonçalves, Suzy, boa tarde, Fátima Gonçalves, obrigada pela presença, é sempre muito bom ter você comigo. Fátima Vasconcelos, boa tarde, querida, seja bem-vinda. Cristiane entrou aqui do Resolução, boa tarde, Gerlane. Eu vou chamar a Cris para a gente começar em ponto, né? Marilene, pessoal da dislexia, vou entrar aqui para chamar a Cris. Victor, vamos lá, vou chamar a Cris, o Resolução, Reforço Multidisciplinar de Brasília. Vamos lá, chamando Cris. Gente, a gente está na nossa quarta live. Hoje vai ser sobre a pedagogia e a interseção com a psicomotricidade. Aguardando Cris. Às vezes a internet dá interferência, mas Cris já vai aparecer. Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal? Cadê a Cris? Um pouquinho de calma. Chamei você, Cris. Asas para voar, boa tarde. Olá, Cris. Olá, agora sim. Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Você tá com fone, eu não tô ouvindo você direito. Não está me ouvindo? Não. Peraí, deixa eu aumentar aqui o volume. Peraí. Chancelice, boa tarde, querida. Marileia, um beijo. Vamos entrando, gente, para assistir a quarta live. Ivanilda Valentim, um beijo. Vê se melhorou, Ione. Melhorou? Melhorou? Deixa eu ver. Melhorou? Acho que sim, agora sim. Aham. Pronto, agora melhorou. Tá todo mundo. Você também está me ouvindo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Pronto. Hoje eu vou falar mais baixo, porque meus filhos ontem disseram: mãe, você tá gritando. E o celular caiu, pronto, agora eles vão pegar no meu pé. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, boa tarde, né? Eu sou Ione Gouveia, eu sou psicóloga, tenho especialização em psicomotricidade e psicopedagogia. Então, a área que Cris vai falar hoje são as duas áreas que eu sou apaixonada, que é psicomotricidade e psicopedagogia, né? Que é um casamento que não pode haver nunca uma separação, né, Cris? Eu sou aqui de João Pessoa, né? Eu acho que eu ainda não tinha falado isso, né? Eu sou aqui de João Pessoa, eu coordeno pós-graduação em psicomotricidade aqui em João Pessoa. Cristiane é nossa professora, né? E estou muito feliz encerrando essa semana, né? Com essa quarta live, né? Cansa. Eu não sabia que o trabalho remoto cansasse tanto, porque aí a gente se coloca no lugar das crianças, né? Que a gente vai falar ao longo dessa live. Então, a Cris, ela vai se apresentar e a gente vai conversar hoje sobre a psicomotricidade e a sua interseção com a
Psicopedagogia. Durante toda a semana a gente falou o diálogo da psicomotricidade e outras ciências, a gente falou da neurociência sob o olhar da psicomotricidade, a gente falou sobre a psicomotricidade e crianças atípicas. Então, é todo um conteúdo que se complementa, né? Todas as nossas lives é um conteúdo que vem se complementando. Então, antes de passar a palavra para a Cris, boa tarde, Messia e Renata. A palavra é sua, Cris. Um prazer estar aqui. A minha história com a Ione é uma coisa muito, muito engraçada, né, Ione? É verdade. Na verdade, a gente se conheceu em Recife, né? Num curso. Eu lhe conheci através de um outdoor, que eu vi seu nome, de um curso que já tinha passado, e eu fui atrás de você no Facebook. Você me convidou para Recife. Isso. E aí a gente se conheceu num curso de estimulação cognitiva lá, né? E eu ia lá de Recife, eu ia dar uma formação de professores em Patos, aí na Paraíba, né? Que é a sua cidade. A cidade Isso, em Patos, exatamente. E você me fez o convite. Quer ir a Patos? Aí eu falei, nossa, faz uns 10 anos que eu não vou à minha terra natal. Aceitei na hora. Cris, e eu esqueci de falar da nossa parceria nesse grupo de psicomotricidade nacional, que está completando um ano, que somos nós duas parceiras, né? Que criamos esse grupo. Então, é um grupo que foi criado por nós duas. Isso. E o que acontece? A Ione é a nossa marketing, né? Marketing técnica. É a nossa marketing técnica. Ela está sempre ali disposta, lendo. A gente conversa nos particulares, né? Vai colocando, e ela sempre muito mais presente do que eu nesse grupo, mas porque eu não consigo, né, tá gerenciando essas redes todas, e a gente pensou exatamente para dar a visibilidade que a psicomotricidade precisa, né? E eu, como psicopedagoga, comecei a perceber muito isso, né? E a gente vinha conversando, até porque ela foi minha aluna E aí, depois de Patos, aconteceu que aonde ela estava fazendo a formação de psicopedagogia, estava com um problema de uma disciplina, que é a disciplina que eu dou, que é a De psicomotricidade. a psicopedagogia. Então, assim, foi muito engraçado que as coisas, os caminhos, né, vão se encontrando, e que nada é por acaso. A gente vê que isso, nada é por acaso. E aí a gente se tornou amigas, eu digo que ela mesma fala, né? Nossa amizade não tem mimimi, né? A gente se fala, se dá, se não dá, não dá. Isso. Então eu acho que é isso, o jogo sempre limpo, né? A gente sempre acordada. Então eu acho que é isso que é legal, cada um saber a sua habilidade, a sua competência dentro daquilo que faz, né? Então é isso que é legal. E isso já é uma construção de aprendizagem que a gente veio falar um pouquinho aqui hoje, né? Então, o que acontece? A aprendizagem, ela é um processo contínuo, né? Primeiro vai se apresentar, que você tem que se apresentar. Na verdade, eu sou psicomotricista, eu sou psicopedagoga, né? Eu sou docente também de graduação e pós-graduação. Sou consultora educacional na área de inclusão e sou diretora, tenho uma clínica aqui no Distrito Federal, né? Então a gente Centro Multidisciplinar Resolução, que eu conheço no Sudoeste, excelente. Isso. Então lá nós trabalhamos com vários especialistas, né? Para uma equipe interdisciplinar. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, qual é a diferença entre o multidisciplinar e o interdisciplinar. Então, eu vivo isso 25 horas do dia, né? Isso começou muito pela dificuldade do meu filho, né? Eu comecei como mãe e hoje eu estou como profissional. E eu percebi que foi aí o meu olhar em relação à questão da aprendizagem, a questão
da psicomotricidade é a importância, né, desse olhar do sujeito como um todo, porque às vezes se olha apenas o cognitivo, né? E esquece desse todo. E eu queria que foi a minha mentora, né? Foi assim que começou. Foram duas pessoas que me direcionaram bastante em termos de pesquisa, né? Uma foi a minha querida Fátima Alves, eu não sei se ela está por aqui, que eu não entrei no início, mas a minha querida Fátima Alves sempre presente, né? Quando a gente falava de psicomotricidade, é a primeira pessoa que eu falava com a Ione. Então, é uma querida. Eu tenho o primeiro livro. Olha ela, que acabou de entrar! Estou falando de você, Fátima. Ela ouviu. Ouviu o primeiro livro, né, que me apresentou a Fátima foi esse aqui, ó, A Psicomotricidade e o Idoso, que é assim, Maravilhoso. maravilhoso. E complementando, que por sinal depois eu soube que elas eram amigas, é a Marta Helvas com a neurociência, que me ajudou muito a complementar esses estudos. Então, foram duas que me apresentaram aí a motricidade, a Fátima, e aí a complementação, e depois eu fui conhecendo pessoas tão especiais, né? E até hoje eu conheço Fátima Gonçalves, Júnior Cadima, que você me apresentou, maravilhoso. E aí a gente vai conversando, a gente vai fazendo essa interseção de olhares, essa interseção de saberes, e isso é muito importante, né? Então, essa é um pouquinho da minha história aí, da minha formação. E eu comecei num processo para a aprendizagem, né? Então, a gente sabe que a aprendizagem é um processo contínuo. Numa palestra, na palestra que a Fátima Alves veio aqui em Brasília para dar, ela fala que a hora que a gente, né, desde da parte intrauterina, mas a hora que você coloca lá o bebê deitado no chão e que ele começa a se movimentar, né, a gente ali já está fazendo todo um treino psicomotor, todo um treino do cognitivo, da inteligência, né, de um olhar. E aí eu digo muito isso, que isso é tão contínuo e que a gente precisa muito orientar essas famílias, que muitas delas, né, recebem esses bebês, recebem essas crianças como bebês e não conseguem saber como estimular o tempo, qualidade, né? Então, eu vejo também muito a questão de uma orientação para pais nesse olhar psicomotor, sabe? Eu vejo essa dificuldade, muitas vezes, do pai não saber, ou até por uma superproteção, né? Só fica no escuro, né? Não tem o barulho de estimulação, é muito sentado no bebê conforto. Então, essa orientação à paz também a gente percebe quando eles começam a entrar ou na creche ou na escola, né? Que eles chegam sem muitos estímulos que eles já deveriam ter adquirido, né? Então, a gente vê esse processo e eu acho que para fazer essa interseção, e eu digo muito que antigamente, né, a gente tinha a psicomotricidade, a terapia, ela como já olhando a dificuldade de aprendizagem daquele sujeito. E hoje a gente pode fazer ela na estimulação como preventivo, né? Como para traçar e desenvolver todas as potencialidades que aquela criança pode ter, né? Sobretudo, né, Cris, dentro das escolas, né? E aí que você vem com a orientação aos professores. Isso. Então, aí o que a gente faz? É exatamente, né? A gente já conversando também que o educador ele colabora para o desenvolvimento desses seres humanos, né, desses sujeitos. E uma das coisas que eu sinto falta, né, até por já pesquisar, já olhar, é a formação desse educador
para esse olhar psicomotor, né? Então, assim, tem muitos currículos que não tem o formador ali, né, a formação, não tem a disciplina psicomotricidade, né? Isso, o psicopedagogo, inclusive foi uma pesquisa, né, minha e de Bárbara e E, Lucena, que está aí, onde a gente pesquisou em 10 universidades federais do Brasil, né, e a sim. gente só encontrou em uma universidade, que foi a universidade na Bahia, e outra universidade que era opcional. No restante das outras, nenhuma grade curricular do curso de pedagogia possuía a disciplina de psicomotricidade. E isso a gente está falando numa pós-graduação para um curso específico que a gente trabalha com o processo de desenvolvimento humano, né? E aprendizagem do sujeito. E aí, na pedagogia, na graduação, a gente também não vê, né? Então, a gente precisa dar esse olhar para a psicomotricidade, para a formação, porque quando esse sujeito entra na sala de aula, a professora ela só tem o olhar para a coordenação motora fina e motora grossa. É a única coisa que ela sabe de psicomotricidade, que ela só olha para esse processo, né? Ela não tem aquele processo unido do psicomotor, cognição, afeto, né? Identidade. Então, a gente precisa disso na escola como preventivo, como formador, para que essa estimulação aconteça. E é uma outra formação também, uma outra identificação que a gente, no clínico, né, e muitos psicopedagogos institucionais que trabalham dentro das escolas, elas sentem um pouco também a questão do educador para apoiar esse desenvolvimento conhecer o marco do desenvolvimento. O que dentro daquela faixa etária, né, aquela criança precisa ter desenvolvido. Eu achei maravilhoso, quem é minha aluna sabe, né, que eu falo, e eu achei maravilhoso o que a Fátima Gonçalves falou, e eu falo também sempre. Esse termo, o tempinho dele, né? Não, ele está no tempinho dele, mas o tempinho dele está dentro do marco do desenvolvimento ali, porque o que acontece? A gente não está com o olhar dentro do período de desenvolvimento, e sim no olhar que ele vai estar já com um gap no desenvolvimento, né? Então, o que acontece? Ele vai estar o que ele, de repente, tinha que ter desenvolvido ali no período sensório-motor, de 0 a 2 anos, ele não desenvolveu. Aí, quando chega com 4, aí dentro de um contexto pedagógico que ele precisa, né, desse desenvolvimento psicomotor, que a professora começa a perceber que ele está com dificuldade de aprendizagem. E, na verdade, é porque ficou esse gap aí dentro do marco do desenvolvimento dele, né? Então, esses conhecimentos, né, essa interseção da psicomotricidade com a psicopedagogia, que tem o olhar para esse processo aí do desenvolvimento da aprendizagem do sujeito, a gente vê muito a necessidade da formação dos pedagogos, né? E uma das coisas que eu tenho observado, até porque foi uma das coisas que me chamou a atenção na época do olhar para o meu filho, que foi um professor de educação física que fez, né? A importância desse profissional junto com a pedagoga de trabalho, né? Concomitante, de conversa, para o desenvolvimento dele. Para o olhar e para o desenvolvimento dele dentro dos marcos de desenvolvimento que essa criança se encontra. Então, a gente vê, quando a gente vai fazer avaliação em consultório, que existe uma preocupação dentro de um intelectual, né? Apenas, então já se coloca crianças de 4 anos de idade para escrever letra cursiva, né? Aonde ele não tem ainda Maturidade para a isso, né? maturidade nem neural, nem de vários processos, processo motor. Aí ele começa a criar algumas estratégias, seja de pinçada, seja da escrita, seja, né, não conseguir escrever
da esquerda para a direita. Então, começa a ter alterações, mas que, na verdade, foram por quê? Vieram estimulações, né, precoces, e aí há esse processo aí que fica um gap, né? E aí o corpo tem que ser legitimado na educação, né, Fátima? Tem mesmo. Então, é isso que a gente precisa ter esse olhar, a gente que está em escola, né, que dá essa formação de professores, esse olhar psicomotor, né? A gente fala que ele está muito atrelado à questão sensorial também, que ajuda muito esse processo. Então, a palestra, a live do tio Tiago falando de recursos, né? Em que muitas vezes algumas educadoras dizem, mas que recurso que eu vou usar? O que que eu vou utilizar? O que que eu posso utilizar? Mas às vezes porque não tem esse conhecimento, né? Exatamente, Não o teve conhecimento. essa formação. Formação. Processo. Então, isso é uma das coisas que a gente tem levado muito para a formação desses pedagogos e o conhecimento desse marco, porque tem crianças que chegam para a gente levados, né, pelos pais, por indicação de escolas, que está com dificuldade de aprendizagem e que, na verdade, ele não está com a dificuldade de aprendizagem, né? Existe aí uma falta do olhar dentro do marco de desenvolvimento, dentro do processo de desenvolvimento cognitivo que Piaget coloca para a gente lá, todos os marcos, a idade, né? O que ele tem que estar fazendo. Então, por exemplo, tem conceitos básicos que a gente precisa para o processo de aprendizagem, de alfabetização, principalmente, que as professoras não conhecem, elas não sabem que ritmo está dentro do psicomotor, né? Noção espacial e temporal. Então, isso é uma das coisas que eu falo, porque se você não conhece isso, as atividades que você prepara, elas estão sem metas, sem objetivos, sem estratégias. Então, ela não sabe por que ela trabalha, o calendário todo dia, né? Por que ela trabalha o ontem, hoje ou amanhã? Por que ela trabalha esses conceitos dentro, né, da sala de aula e ela não sabe muitas vezes por que ela utiliza o espelho? Né? Por que ela Não utiliza... consegue fazer a ligação daquela utilização que vai terminar no processo de formação sistemática da escola, da escrita e da leitura propriamente dita, né, Cris? A base para acontecer. Exatamente. Como então... diz Piquet e Vallée, que são estudiosos, né, precursores da psicomotricidade, uma letra é um gesto, ou seja, né, a aprendizagem ela começa no corpo, ela começa pelas suas entradas sensoriais, pela sua propriocepção. Então, a criança na educação infantil, ela vai ter que viver esse aprendizado no corpo, vai sentir para poder perceber. Não é isso? E aí querem que ela... Aí vem um olhar aí, né? Aí fica só um olhar para o transtorno, porque ela sente, eu digo, né? É muito na formação de professores, quando a gente abre a porta para o recreio, para o intervalo, que a criança sai correndo, sai gritando, a necessidade desse corpo de se movimentar. E aí o que acontece? As sistematizações de sala de aula colocam essa criança de 4, 5 anos de idade querendo que ela fique sentada 2, 3 horas, né? E aí vem o olhar que essa criança é hiperativa. Não, ela é hiperativa. Isso. Né? Então, mas por quê? Porque ela não conhece esse processo do desenvolvimento da idade, exatamente, do psicomotor. Então, quando a gente fala desse processo que ela precisa fazer essa movimentação do corpo, que ela precisa experimentar esse corpo, ela precisa do parquinho, ela precisa, né? Então, o que a gente fala... a gente já conversou muito sobre isso e eu falo nas minhas aulas que às vezes hoje parece que eles colocaram tudo dentro, chamando um método tradicional, dentro de um saco, fecharam e disseram que é ruim. Oi, pode falar. E aí...
Meus filhos hoje foram reclamar, hoje está caindo celular, tá caindo. Pode falar, Cris. Desculpa, pessoal. Então, Faz parte. nada, que isso é um bate-papo de amigos, né? Isso que é importante, essa troca. E aí que a gente fala muitas vezes começam aí os rótulos sem ter esse olhar, né? Mais técnico, mais formador mesmo, e aí coloca essa criança para levar para um consultório, né? Para uma avaliação, ou para um neuro, ou para um psicopedagogo, dizendo que ele está hiperativo, né? Isso, porque, como, só interrompendo, que passou aí o comentário de Fátima Gonçalves, quer que a criança aprenda pelo ensino e não pela experiência, né, Cris? É isso, Fátima, é isso. As crianças, elas estão vivendo pouco essa experiência, elas estão vivendo pouco esse corpo, né? Esse sensorial. Então, muitas crianças estão chegando com alterações sensoriais e logomotoras, né? E acabam gerando ali uma bola de neve e que acaba só no conteúdo pedagógico. Ele tem dificuldade no conteúdo pedagógico, né? Ele tem dificuldade, eu digo muito, né? Principalmente vem na linguagem, na questão fonoarticulatório. Uma das coisas que a gente tem visto muito é a questão das crianças com alimentação muito pastosa, muito tempo, né? E muitas vezes dentro da creche, por ser tanto da família, por estimulação, por ser mais rápido, né? E outro também, às vezes, na creche. Então, a orientação a essas profissionais da creche, né? Essas cuidadoras, essas pedagogas, elas precisam também dessa formação, né? Para saber. Então, vai tudo, do sensorial paladar, né? Do olfato, do tato, o que essa criança precisa para desenvolver essa experiência, viver essa experiência. Então, a gente fala muito, né? Muitas vezes chega para a escola também essa criança sem estímulo de família, pela uma proteção, né? Então, e acaba também, quando chega na escola, às vezes, nem sempre essa criança chega, apesar das crianças terem chegado mais cedo na escola, às vezes elas chegam um pouco mais tarde, já com 4, 5 anos, e aí esse gap aí, psicomotor, tá bem atrasado, e aí cabe a professora e aí com a família tomar alguma providência, né? Isso é Então, interessante, Cris, só interrompendo, tem, que você pode. fala da formação, né? Que o psicopedagogo, isso aí pode ser uma função dele dentro da escola também. É a formação dos professores. Então, é um campo, é uma área que pode ser trabalhada pelos psicopedagogos, né? Por exemplo, eu mesmo dou formação de professores de escola, né? A gente faz. Agora mesmo, nesse período de pandemia, foram várias formações para professores de educação infantil, a gente falando da importância dessa estimulação sensorial, né? E psicomotora, com várias atividades que isso pode ser desenvolvido nesse processo e algumas sugestões de atividades e como, né? Que uma das angústias muito desses pais e dessas professoras era o tempo atencional dessas crianças nessa idade, né? Na primeira infância, principalmente, ali, que ele não fica o tempo todo na aula ali no processo, né? Então, ele fica, o professor quer que ele fique 1 hora e meia ali no processo atencional, onde às vezes ele usa apenas uma estimulação, ou auditiva, ou apenas visual, né? Não tem o momento da criança vivenciar aquela aula, ele só discuta. Então, isso foi um trabalho que eu fiz em algumas escolas, com alguns professores, para a gente poder dar essa visibilidade para que nas aulas remotas, né, nas aulas online, ao vivo ou gravadas,
né, elas pudessem estar estimulando sim. Até teve uma observação aqui, um comentário, né, que as escolas nesse período estão diminuindo aí a importância da educação física, da artes, né, de artes. E pelo que eu vejo aqui, que eu tenho acompanhado aqui em Brasília, algumas escolas que eu vejo também pelo Instagram e tal, na verdade, eu acho que eles no início não conseguiam fazer essa construção, porque foi tudo muito abrupto, né? E Para agora, todos, né? para todos. Então, eles estão conseguindo agora, com orientações, fazer essa construção dessas aulas, né? Eu fiz uma live falando sobre os professores online, uma professora de educação física participou, e a criatividade que ela fez em cima de músicas, de desenhos, foi sensacional. Então, as criatividades elas vão começando a surgir, porque, na verdade, não existia esse tipo de planejamento. Foi assim. Exato. Foi Então, imposto, né? Chegou e teve que ser. isso. Então, assim, tem a observação também, acho que foi mãe da dislexia, não sei se é a Gabi que está aqui, né, de Cuiabá, Sobre a alimentação sobre seletiva. alimentação. E isso é ótimo também. Por quê? Porque essa movimentação de estar oferecendo esses outros tipos de alimentação com texturas diferentes, né? Auxilia na questão do tônus, do fonoarticulatório, como da seletividade alimentar, que acaba estimulando, né, o oferecimento e a recepção aí dessa alimentação, né? Então, nessa perspectiva aí, foi a pergunta da Gabi, eu acho que foi ela. A psicomotricidade ajuda, sim, essas Ajuda. crianças que têm seletividade na alimentação, não é isso? Exatamente, ajuda, porque você vai trabalhando texturas, vai trabalhando tamanhos do alimento, né? Vai trabalhando dele mastigar de um lado e mastigar do outro, e as fonos também agradecem, né? Então, Agora, tudo isso pede estimulação, que alguém faça com ela, né, Cris? isso, exatamente. Então, o que a gente fala que é a orientação às famílias, porque às vezes eles fazem essa superproteção ou não fazem porque eles não têm conhecimento. Eles não sabem que como fazer, se aquilo é bom. Às vezes a superproteção de não estimular é uma forma de cuidado, né? A gente aqui não está julgando, não está criticando, é uma forma de cuidado. Claro, claro, Então, com certeza. a orientação que eu falo, muitas vezes, até na maternidade, ou de estar oferecendo essas orientações, são importantes, né? Na parte sensorial, até a Iane aí do Alegramente falou, principalmente as crianças que têm as alterações sensoriais, como os autistas, que ela vai falar numa das lives aí, que eu acho importante. Então, a psicomotricidade, ela faz interseção com muitas áreas, porque é o desenvolvimento da potencialidade do sujeito como um todo, né? E a aprendizagem, ela é um produto, ela é uma resposta desse desenvolvimento, né? Aprendizagem que eu digo pedagógica, de conteúdo, né? Então, ela é uma consequência. Então, isso é importante para a formação dos professores, para a formação dos pais. Hoje a gente já tem enfermagem que faz orientação dos pais, né, para certas atitudes que ele tem que ter do banho, de trocar fralda, blá, blá, blá. E eu acho que um psicomotricista também nessa estimulação, né? Aí se chama de estimulação precoce, né? Mas normalmente só se pensa em estimulação precoce, que são as estimulações do bebê, muitas vezes para os atípicos, né? Poucas mães Isso. neurotípicos levam para uma estimulação, né? Então, essa orientação, de repente, de uma formação para grávidas, porque às vezes elas têm, né, formação de como respirar, de como eu acho que é uma das formações que é o desenvolvimento psicomotor, que ajuda muito aí no desenvolvimento dessa criança. E nesse processo de aprendizagem, ele é extremamente importante, e eu digo que a formação da formação dos educadores também, e eu digo muito para as professoras, para as pedagogas, trabalhem, olha, usem o professor de educação física, ele é essencial nesse processo da educação infantil, principalmente. Então,
é muito importante, porque às vezes a pedagoga, eu sei que num contexto de escola, né, tem todo um processo, mas a comunicação entre esses professores, essa reunião de coordenação da observação, porque muitas vezes a professora de sala de aula, a professora regente, traz informações para o professor de educação física, para o professor de artes, e vai ajudar no processo de desenvolvimento daquela criança, né? Então, eu acho que é muito importante, né? E eu digo que quando há essa coordenação ou alguma... Isso, Fátima. E aí há uma relação onde a gente quer o mesmo objetivo para aquela criança, eu chamo de interdisciplinar, né? Quando essas áreas elas se comunicam da sala de aula, da educação física, de artes, da informática, porque às vezes o professor de informática nem consegue perceber que ele não consegue apertar o mouse, girar o mouse, coordenar o olho e mão, né? Então, essas interseções também dentro da própria escola é muito importante, né? E das crianças que são acompanhadas pelos especialistas, né? Eu digo assim muito, eu sou muito essa mediadora, porque às vezes cada um fica no seu consultório, né, em clínicas diferentes, e não tem esse olhar interdisciplinar de se falar, né? De se conversar, de chegar a um denominador comum para essa criança. Então, a interdisciplinaridade ela é muito importante, seja dentro da escola, com os próprios profissionais da escola, né, como de especialistas que estão atendendo essa Na criança. clínica. Isso. Exatamente. Então, ficou bem claro aí, Cris, essa sua primeira fala, a importância da orientação. A orientação àquelas pessoas que estão com a criança, né? Os responsáveis, sejam pais ou moram com os avós, ou seja, os responsáveis pela criança, né, em casa, e os professores na escola. Tem que haver uma orientação para eles e tem que haver uma parceria entre os dois para que a orientação, para que casa e escola estejam em sintonia, né? Então, assim, eu acho que com a entrada, né, da neurociências em todas as áreas e na educação, ela hoje é impossível de não se conhecer, né? Porque não dá para a gente trabalhar a aprendizagem sem a gente saber como o cérebro da gente funciona, não é? Como é que a gente vai entender a aprendizagem? Eu digo muito isso, professor do século XXI, especialista do século XXI, que não conhece neurociência, ele tá por fora, né? Exatamente. Então, os pais também, eles precisam dessa orientação. E essa é mais uma dica para o trabalho do psicopedagogo na escola. Orientação de pais, né? Então, é uma área que abre o leque para o trabalho do psicopedagogo, né? É orientação aos pais e orientação aos professores, para que haja uma sintonia de valorização do desenvolvimento psicomotor para poder a criança aprender de forma prazerosa, aprender pela experiência e não aprender pelo que se ensina, né? Como a Fátima Gonçalves também colocou. Isso, e a gente fala que a relação família e escola, né, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, ela já fala dessa tríade, né, que é família, escola e especialista, se é o caso da criança que é acompanhado pelo especialista. Isso. Então, essa tríade, ela tem que acontecer, né? Então, e o olhar da escola para fazer essa mediação, o especialista para fazer essa mediação, ela contribui demais para o aprendizado. E é uma das coisas que eu falo que quando eu levo a psicomotricidade como psicomotricista e psicopedagogo, e muitas vezes falando, porque eu consigo falar como psicomotricista, né, um pouquinho, mas do psicopedagogo ter esse olhar para poder apresentar o psicomotricista na escola, apresentar esse trabalho na escola. Então, o psicopedagogo, se ele não for psicomotricista, né, ter esse olhar
né? E tem que ter, mas ter um olhar mais especialista, né? Então, que ele indique esse psicomotricista que faça essa formação de professores e até faça uma formação de pais nessa escola, né? Eu acho que Isso. é isso que é importante. A relação família-escola, tem a minha amiga psicóloga Alexandra que está aqui, ela é uma ministrante da disciplina Relação Família-Escola, né? Então, ela fala sobre isso, ela fala sobre essa relação e ela é psicóloga escolar. Então, o diálogo entre esse processo de família, escola, especialista, ele é muito importante. Eu digo como especialista, não adianta ficar fazendo, trazer da escola para a família, da família para a escola, e que você não vai estar ajudando a criança ou adolescente e não vai chegar a lugar nenhum, né? Você tem que saber mediar e ter uma boa relação de diálogo para que ele consiga se desenvolver aí por completo, né? E das aulas remotas, eu vejo assim que os professores estão começando, infelizmente a gente sabe que demorou um pouco, acaba tendo um prejuízo, mas que eles muitas vezes não tinham formação e nem sabiam mexer na tecnologia, né? Mas hoje eu vejo muitos professores de educação física se ressignificando, né? Sim, E sim. trazendo. Tem muitos psicomotricistas também levando, criando, não perdendo vínculo com a criança, levando atividades para que a família Desculpa. faça com essa criança em casa, né? Então, eu acho que esse olhar, que às vezes, muitas vezes, não consegue se fazer o atendimento remoto, mas atividades e orientações à família remotamente ajuda essa criança não ficar tanto tempo sem uma estimulação necessária para ela, né? E nesse homeschooling, Cris, é muito importante, é fundamental que a psicomotricidade esteja presente. Por quê? Porque é a psicomotricidade que vai fazer a criança sentir aprendizagem pelo corpo Pelo e corpo. principalmente no momento de relaxar um pouco, de cortar um pouco aquela coisa Cadê? tão quadrada, né? Que ele vai ter que ficar ali. Então, a importância de se intercalar. Como? Você está num. Que é o que os professores que eu tenho visto, muitos aqui em João Pessoa, estão conseguindo fazer, né? É trazer atividades práticas relacionadas com o texto. Por exemplo, uma coisa Isso. básica, uma receita, né? Uma, Uma uma, receita para uma criança. E aí isso. faz com que a criança saia, que a criança ande, com que a criança se comunique, tenha um diálogo tônico com o outro que está em casa. Ele não vai ter o diálogo tônico na escola com a professora, mas ele, nesse intercalar de atividades, ele vai experienciar isso aí, né? É isso. Então é muito Isso. importante que essas atividades elas sejam intercaladas, né? É o que É. elas estão tentando fazer agora. Em algumas rotinas, né, dos meus pacientes e tal, a gente tem colocado, né, ajudar a dobrar a roupa que tira da corda, ajudar a varrer a casa, né, ajudar a arrumar a cama. Então, fazer atividades, arrumar a mesa, tirar a mesa. Então, algumas atividades que trabalhem essa movimentação de organização, de planejamento, né? E você vai trabalhando funções executivas também, junto com o seu corpo. Então, isso é isso que eu falo da orientação para a família, porque muitas vezes ela acha que uma criança de 4 anos não consegue fazer esse processo porque ela não tem essa noção, porque nunca colocou para fazer, né? E aí muitas mães têm falado, nossa, muito legal, consegue e faz, né? Do jeitinho dele, dobra do jeitinho dele, mas tá ótimo, tá fazendo, né? Tá conseguindo alcançar essa movimentação do corpo e fazendo, vivenciando experiência. Então, eu acho que é isso. A criatividade desses professores estão sensacionais. Eu tenho visto muita coisa legal. Eles estão se reinventando, estão ressignificando e trazendo aí para o online esses momentos da família tá assumindo, né, esse papel de ajudar, estimular e de conhecer esse processo que muitos nem conheciam, até porque, né,
a profissão dele é outra, não tem esse conhecimento, não porque não queira, né? Então, eu acho que exatamente. E a criança gosta, ela gosta de fazer, ela gosta de estar, porque às vezes a gente quer fazer rápido e fala, sai daqui, menino, deixa eu terminar logo isso. E acaba não colocando ele para participar, né? E isso traz prazer, isso traz motivação para ele fazer. Então, é importante esse processo. Cris, eu acho muito importante a gente falar um pouquinho também sobre a importância do trabalho desse corpo da criança que não está nesse contato com o professor e também falar com relação ao corpo do professor com o aluno, porque no retorno, né, no novo normal, que é o que chamamos agora, vai haver uma diferente aproximação. Então, o relacionar-se vai ser diferente, né? A gente vai voltar para uma escola que você não vai poder estar se abraçando, que a professora, pelo menos de início, não. Então, é importante que o professor, que o pedagogo e que o psicopedagogo tenha esse conhecimento, né, para que ele possa orientar os professores de como, né, como criar, que é como Cida falou na live dela. A gente vai ter que criar uma forma de diálogo tônico diferente, seja com um objeto transacional, como ela falou, né? Isso. Com um lençol, por exemplo, para unir a hora da rodinha, né? Um paraquedas para a hora da rodinha, né? Então, as crianças vão estar assim, em diálogo tônico ali, até porque elas estão vivendo esse diálogo tônico, não está o toque, mas está existindo um vínculo. E por isso que é tão importante que as crianças continuem com essas aulas, né, no homeschooling. Um dos objetivos principais é não perder o vínculo com o seu professor, né? Porque no retorno esse vínculo não vai estar quebrado, né? Esse vínculo vai estar assegurado por essa nova forma de se relacionar, porque a gente está numa geração totalmente diferenciada do que foi a nossa, né? E sobretudo que foi jogada, né, dentro de um problema sanitário mundial. Então, assim, é preciso repensar também, né, que os professores repensem e que não se angustiem, não se culpabilizem, porque está todo mundo aprendendo a como fazer, né, para que esse diálogo tônico da volta seja saudável também, mas que seja algo planejado, né? Até isso aí o professor vai ter que buscar para como fazer esse retorno da escola. Isso. E aí esse processo, na verdade, assim, tá ainda numa expectativa muito grande. Esse é um processo que eu acho que gerencia uma certa angústia, uma certa ansiedade, né? Para o corpo docente, diretivo, né? Que eles querem pensar, né? Eles querem pensar nessa organização para o presencial, ao mesmo tempo eles têm que gerenciar uma criatividade e um desenvolvimento para o remoto, e eles não sabem se vai ter a volta esse ano ainda, se Exato. vai. Então, a gente, né, nas consultorias, nas orientações para algumas escolas, eu falo assim, ó, vamos viver agora, vamos viver né? A hora que a gente tiver, porque não vai ser de hoje para amanhã que vai começar, vai ter um tempo aí, né? Então, vai ter o tempo da gente se ressignificar para voltar aí para o presencial. Para esse novo contexto. Isso. Que não vai ser mais o presencial vivido. Como antes, é um novo presencial. Isso. A Fátima fala que a ansiedade é normal, né? E eu tenho estudado um pouquinho que a gente fala de alguns sentimentos, algumas emoções, que eu fiz até uma live sobre isso, que na verdade às vezes eles são benéficos, eles trazem benefício conforme eles são canalizados, né? Tanto a raiva, a ansiedade, né? Agressividade. Exatamente. Eles bem direcionados, eles trazem, né, algum caminho aí que vai gerenciar um desenvolvimento.
E eu 10 queria, minutos, 10 pois é, minutos. eu queria, porque assim, a gente pensa muito, como a minha inspiradora, né, que me começou a me inspirar muito na psicomotricidade, minha Fátima Alves, linda, a gente não pode deixar de falar do idoso, porque a gente foca muito na criança, no adolescente, né? E tem muitos adultos, muitos idosos, né? Que a gente precisa ter esse olhar. Então, a gente, como psicomotricista, né? Como Como psicopedagoga, psicopedagoga. a gente precisa ter esse olhar para o idoso. Então, digo para vocês, especialista, comprem o livro de Fátima, A Psicomotricidade do Idoso, que Cris, é. só um parênteses. Alguém aí perguntou se a gente, se quem tinha o nome dos livros, autores, não se preocupe. Ao término da jornada, a gente vai falar de todos os livros que foram citados e a gente vai ficar sempre dando dicas de bibliografia para que vocês possam adquirir, pesquisar, É, ler, que é muito importante. é. Um livro que eu indico também da Fátima Alves é Inclusão, Muitos Olhares, né? Vários caminhos, e eu acho que é maravilhoso. E os três que eu tenho da minha querida Fátima Gonçalves, esse daqui, que é uma Bíblia que eu acho maravilhoso na live dela, esse que é o mais novo dela, lindo. Então, eu acho. Temos no sorteio agora, olhem o meu Instagram que está lá, o sorteio presente da nossa jornada, tem alguns desses livros aí. Ótimo. Tem esse A Infância e a Psicomotricidade da Fátima também, que é esse valor que é da época que eu comprei, tá, gente? Não passe o valor errado. Mas é meu. E aí a gente precisa ter esse olhar para o idoso, sabe? A gente precisa ter. Muitos idosos, eles acham, né, por estar ali na terceira idade, por achar que ele já chegou no fim da vida, então que ele não precisa fazer mais nada, então que ele fica sentado lá na frente da televisão, no sofá, né? O sofá, antigamente, a gente via, né? Fazia até um buraco assim, porque aquele idoso só sentava naquele cantinho, aquele é o cantinho dele, aquele é o espaço dele, né? A gente tem visto que a questão da longevidade, expectativa de vida tem crescido, né? A gente tem visto hoje um olhar muito grande para a questão motora, física, qualidade de vida do idoso. Então, é muito importante. Eles têm conquistado, né? Depois do estatuto aí do idoso, também maravilhoso. Então, com essa movimentação, eles têm conquistado autoestima, socialização, o crescimento aí da imagem, a melhora da imagem corporal dele, do tônus muscular dele, né? Que ele não precisa ficar só sentado. Então, a gente. 3 minutos Ai, meu Deus! A para gente, concluir a fala e depois se despedir. a parte psicomotora, psicopedagógica, como estimulação cognitiva, que a gente tem que pensar nas funções executivas juntos, né? Então, eles precisam se sentir acolhidos, eles precisam se sentir atuante, eles precisam estar socializados para a autoestima. A gente não pode achar que eles são incompetentes, né? E dá. Então, esse olhar também, com a psicomotricidade, com a interseção com a psicopedagogia, também voltada para o idoso. É Muito muito bom, Cris. importante esse olhar, né? E Ótimo. aí, assim, eu queria demais agradecer essa oportunidade de estar aqui. Esse ciclo de palestras, assim, tá muito, muito sensacional. A sua ideia foi fenomenal. E a gente vem construindo junto. Eu vejo um grupo muito ativo, um grupo muito estudioso, né? Então, Isso, Psicomotricidade Nacional. É um grupo de estudo, tá, realmente. exatamente. Então, assim, e a gente vê, às vezes, com o tempo eu vou lendo, aí tem sugestões de livros,
e Artigos. contribuição, artigos. Então, assim, eu só tenho a agradecer esse momento, né? A gente está aqui, eu estou aqui aos sábados também, às 17 horas, sempre fazendo as minhas lives, orientações, né? Parcerias, para a gente poder levar para o público também, já que a gente não pode estar fazendo isso presencial, mas levar. Porque vira um bate-papo, vira uma conversa legal, o telefone cai, a internet cai. Eduardo, o seu esposo disse, eu acho que foi, eu pensei que fosse um terremoto. Hoje eu vou levar carão aqui em casa. Mas foi excelente, Cris. Essa é a nossa relação, é uma relação natural. Natural, né? E eu queria deixar um agradecimento que eu já fiz, mas eu queria deixar público esse meu agradecimento a essas pessoas que pesquisam, que escrevem, que traz para a gente tanta informação. Fátima Gonçalves, Fátima Alves, Júnior Que Cadinho. registram, né, o que fazem. Registram, né? Falando da Fátima Gonçalves, falando que os livros dela é a vivência dela. Isso é maravilhoso, né? Você pensar em levar isso para o outro, né? É muito, muito bom. E eu queria deixar em público também um agradecimento de estar presente aqui, como, né, agradecimento na nossa Fátima Alves, que me trouxe... Eu também estou aí. Pois é, também eu. Que a gente se encontrou no momento... Vai acabar já o tempo. Muito legal, assim, dela, e a gente criou um vínculo muito bom, e eu queria agradecer em público essa homenagem que ela fez pra gente, botou a gente aqui nesse momento dela, viu? Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Eu não vou demorar mais. Só agradecimento a todos. Mercinha, você disse que depois que me conhece, monta uma biblioteca em casa. É verdade, estimulo demais a compra do livro. Gente, muito obrigada. Foi um momento maravilhoso. A gente vai ter que sair para que essa aula fique gravada. Um beijo. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Tchau.